Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Elizabeth Alencar e estamos estudando a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal, da editora CPAD. E hoje teremos a lição de número 4, que tem por título Quando a criatura vale mais que o Criador. Gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse momento, que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. E para isso, inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas atividades e novidades também. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todo o corpo do crente docente pela rica oportunidade. Bem, vamos para a nossa lição. O nosso texto áureo está em Romanos 1, 25, e diz assim: Pois mudaram a verdade em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E o nosso texto base, ele se encontra em Romanos 1, do 18 ao 25. Vamos ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tenho conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às suas concupiscências de seu coração, também à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A lição de hoje, ela é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas na vida do ser humano. Romanos 1, 18 diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. O objetivo da nossa lição, nós destacamos aqui três objetivos. O primeiro é identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. O segundo é compreender a origem histórica do humanismo, seus desdobramentos em nossa cultura. E o terceiro é conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Como podemos ver, né, infelizmente, a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. E nisso, a revolução do pensamento do ser criado, ele passou a priorizar cada vez mais a criatura que o Criador. A autoidolatria
o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Eles esqueceram de Deus. Eles não quiseram criar um relacionamento com o Senhor. Em 2 Timóteo 3:4, a Bíblia chama essas pessoas de traidoras, obstinadas, orgulhosas, mais amigas dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus deleites, do que amigas de Deus. E algo muito interessante é que no tópico 1, o tópico 1 ele fala do desprezo da verdade, né, que é a verdade de Deus, e cita duas palavras aqui, que é a impiedade e a injustiça. E a tradução, né, da palavra impiedade, no grego, é assébia, e ela significa irreligiosidade. Essa religiosidade, ela está se referindo à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já em Salmos, nós podemos observar, Salmos 36, versículo 1, diz que no íntimo do coração do ímpio não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, assim, ele está voltado para si. Ele não se voltou em momento nenhum para o Criador, mas sim para a criatura. Já a tradução da palavra injustiça, ela diz que ela é chamada de adíquia, na verdade, adíquia, que significa, assim, retidão. E essa palavra, ela carrega uma ideia, assim, de não ser reto diante de Deus, da vontade de Deus, e principalmente da palavra de Deus. E também não ser reto com o próximo. E em 2 Pedro 2:15, diz assim, que os quais, deixando o caminho direito, eles erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Se você perceber, essas duas palavras, impiedade e injustiça, elas estão revelando a situação geral da humanidade. Ela está revelando o quê? Está revelando a sua idolatria, o culto à cultura, a perversidade e a depravação moral, e elas expressam a decisão do homem em desprezar a verdade de Deus, em não ter uma aliança com Deus. No tópico 2, ele vai falar sobre a insensatez humana. E aí o apóstolo Paulo, ele nos assegura de quê? Que ele assegura que a revelação, na verdade, geral de Deus, né, por meio da natureza, faz com que o ser humano ele possua o conhecimento sobre o Criador. Só que aí, em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado, ele age como se fosse como se não fosse, na verdade, como se não fosse criatura, e se comporta como se fosse divino, como se fosse o Criador. No tópico 3, ele fala sobre o culto à criatura. Efésios 2:3 diz que, entre os quais nós também, antes, né, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros, né? Também. Só que quando os filhos da ira, eles rejeitaram a Deus, eles foram deixados à mercê de seus desejos, de suas vontades, de seus prazeres, né, pecaminosos.
porque e dentro desses prazeres pecaminosos, nós destacamos aqui dois, que é a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. E em Romanos 1:18, o texto fala da ira de Deus, né, sobre a impiedade e a justiça dos homens, porque eles, na verdade, eles preferiram, né, honrar e servir a criatura do que o próprio seu Criador. Podemos ver também que na sociedade, né, ou um atleta, ou um político, um líder religioso, eles se tornam também uma referência de idolatria. E isso afronta o Senhor. Isso afronta o Criador. Né? O nosso Criador, ele é o quê? Ele é bendito. Ele não é bendito somente hoje, nem ontem e nem amanhã. Ele é bendito eternamente, né? Como nós falamos aqui, né? No nosso texto base, tá? Em Romanos 1, do 18 ao 25. O ponto 1 da revista fala sobre a revolução do pensamento humano. E destacamos 3 pontos muito interessantes. O primeiro ponto, ele fala sobre o renascentismo, que é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental. E a característica desse movimento foi o seu profundo relacionismo. Não, foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo que tudo tinha que ter uma explicação racional, porque eles recusavam e também eles não acreditavam em nada que não pudesse ter uma comprovação racionalmente. Então, eles, de fato, eles se afastavam. Eles só queriam, eles tinham, na verdade, tudo aquilo que era passado para eles, que alguém queria ensinar, queria mostrar, era revelado, tinha que ter uma aprovação racional. Fora isso, eles recusavam. E no segundo, fala sobre o humanismo. O humanismo, o principal centro, né, assim, foi na Itália. E foi no final do século XV. E para o humanismo, a ética moral, ela ela dependia do homem. Com isso, a criatura ela passou a ser a base de todos os valores, e não o Criador. Então, eles colocavam o homem, a criatura, em primeiro lugar. Eles não colocavam o Criador. O ponto 3, ele fala sobre o iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo, ele surgiu na Europa, e os seus adeptos, eles rejeitavam qualquer tradição que não buscava uma resposta na razão. Eles entendiam que o homem era o seu senhor. Ele era o senhor do seu próprio destino. E a igreja, para eles, era como se fosse uma instituição dispensável. Eles não se importavam com a igreja, porque para eles o homem era o seu Deus. E se nós observarmos, não está muito diferente dos nossos dias, né? Já o pós-modernismo, ou a modernidade líquida, ela diz que os sociólogos, alguns sociólogos, né, eles observaram que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos, eles se tornaram relativos, né, na busca do seu bem-estar, do seu desejo, do seu prazer. Então, assim, ficou tudo liberado. Então, assim, o abuso do corpo, a depravação, o comunismo, o uso das pessoas
tudo se tornou liberado para eles. Então, eles, tudo tinha que estar dentro do bem-estar da criatura. Vou citar aqui 3 tipos de auto-idolatria que está dentro desse uso das pessoas, né? A primeira é a idolatria da autoimagem, que é tudo aquilo que colocamos no lugar da adoração a Deus. E, nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem, ela também é uma forma de idolatria. O narcisismo humano, ele reflete a natureza do pecado. O 2, ele fala sobre a idolatria do coração. O coração se refere a quê? Ele se refere às emoções, à vontade, né? É o centro ali de toda a personalidade. Ele também é o quê? Enganoso, é perverso, pois do seu interior sai o mal, né? Os maus pensamentos, a imoralidade, a avareza, a soberba e também a insensatez. O terceiro é a idolatria sexual. Fala da falha do controle dos impulsos sexuais, né, que está associado à sensualidade, à imoralidade, à libertinagem. E a adoração a Deus, ela foi o quê? Trocada pelo culto ao corpo. Era o corpo que estava ali em primeiro lugar. Era a criatura que estava ali em destaque, né? A fim de quê? A fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio dos pecados. E, para concluir a nossa lição de hoje, eu queria dizer que a destruição da raça humana, ou a corrupção da raça humana, é como se fosse o desfecho, né? Ali. Na verdade, é o desfecho da rebelião à verdade divina. Então, de quê? De onde a criatura ela se ergueu, né? Ela se colocou acima do Criador com uma medida única de todas as coisas, né? Elevando seus interesses e os colocando maiores que a vontade de Deus. Nós podemos ver que a consequência de tudo isso é o quê? É a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual também. Mas algo muito importante é que a palavra de Deus, ela nos alerta que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento todos os dias com o nosso Criador. Precisamos ouvir a voz de Deus, deixar ser guiados por Ele. Precisamos ser de verdade o bom perfume de Cristo. Porque quando a gente permanece, né, desobedecendo, a ira do Senhor, ela vai o quê? Permanecer sobre nós. E Deus nos orienta a isso. Nós precisamos viver no Espírito. E jamais, jamais satisfazer os desejos da nossa carne. Jamais colocar a criatura no lugar do nosso Criador. O Senhor, Ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. E eu quero agradecer a você que ficou aqui conosco até esse momento. Que Deus, assim, possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. E se você ainda não tinha certeza que o Senhor é o centro da sua vida, é o teu Criador, que hoje você possa, assim, abrir o teu coração, falar com Deus, falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja
o centro da minha vida, o centro da minha casa. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém.